Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Guilherme Franco. E eu sou a Natália Almeida. E esse é o Coisa Pública, o podcast do CLP que discute os principais problemas do Brasil e conversa com quem está trabalhando para resolvê-los. A primeira edição do Ranking dos Municípios foi lançada pelo CLP em novembro deste ano, em meio às eleições municipais. O levantamento possui a mesma metodologia do ranking dos estados, mas possui diferentes pilares e indicadores, para se adequar aos dados dos 405 municípios analisados. Além de ser uma ferramenta para os cidadãos avaliarem e cobrarem o desempenho dos seus governantes, ele também oferece aos prefeitos recém-eleitos um amplo mapeamento de seus desafios, a fim de direcionar suas prioridades nos planejamentos municipais. E para falar sobre os principais desafios, com base no ranking, que os prefeitos eleitos terão a partir do dia 1º de janeiro de 2021, nós convidamos o Lucas Cepeda, coordenador de competitividade do CLP. Lucas, para começar nossa conversa, a gente quer saber de você, quem é você no Estado Democrático de Direito? Bom, meu nome é Lucas, né? Eu sou formado em Administração Pública pela FGV, sou pós-graduado em Controladoria Pública pela FECAP, né? E hoje atuo aqui como coordenador de competitividade pelo CLP, né? Lutando aí por não só um Brasil mais competitivo, mas também estados e municípios aí mais competitivos. Legal, Lucas. É um prazer tê-lo aqui no Coisa Pública. Eu vou puxar a primeira pergunta. Eu quero saber, primeiro, o que levou à criação do ranking dos municípios e quais são os seus principais objetivos? Bom, eu acho que é legal a gente citar que o CLP já vem aí de 9 anos de ranking de competitividade dos estados, né? Que a gente adquiriu um know-how bem grande nessa área de mensurar a competitividade em nível subnacional, com 22 estados já usando o ranking de alguma forma em seus planejamentos, seus planos plurianuais, entre outras formas. E além disso, o CLP também já tem essa atuação com prefeitos, a atuação com municípios, né, no seu CERN, desde a sua criação. O primeiro curso que foi dado pelo CLP foi justamente um curso para prefeitos eleitos, né? Então, o ranking de municípios ele surge a partir dessas duas lógicas, né? Uma lógica de trabalhar com políticas nacionais que o CLP já vem fazendo há bastante tempo e também a lógica dos municípios, que é outra coisa que o CLP também já trabalha há bastante tempo, né? Então, o ranking vem para juntar esses dois pontos e contemplar isso no momento que a gente vê que é cada vez mais necessário que a gente tenha, de fato, ferramentas de gestão prática para os municípios, né? Ainda mais agora a gente pensando num cenário eleitoral, é fundamental que a gente tenha ferramentas aí que auxiliem os gestores a, de fato, identificarem quais são as prioridades dos seus próximos mandatos. E dentro disso, já partindo disso, na verdade, o ranking ele tem aí 3 principais nortes que a gente fala, né? O primeiro, ele é inevitavelmente uma ferramenta de accountability, ou seja, ele permite que a população naquele local avalie a qualidade do governo no seu município por meio dos indicadores que ele traz. Segundo, ele é uma ferramenta que pode ser usada para atração de investimentos também. Cada vez mais a gente vê entidades, bancos de fomento, entre outros, que chegam no CLP para que a gente ajude eles a identificar a forma melhor deles alocarem o investimento deles de acordo com as demandas deles, de acordo com os dados que a gente traz do ranking. E terceiro, que é provavelmente o ponto que a gente mais espera que ele seja usado, o ranking ele é uma ferramenta de gestão, né? O ranking ele permite, através dos dados que ele traz, jogar luz nos reais desafios dos municípios brasileiros. Ele permite a identificação das reais prioridades dos municípios, né? Onde que a gente deve estar alocando políticas públicas e recursos de fato para estar atacando os problemas mais prioritários da gestão. Através do conjunto de dados, pilares e dimensões que o ranking traz, ele consegue trazer essa visão clara para o gestor da onde que deve ser dada essa prioridade. Lucas, e você falou, né, que ele vem no ano eleitoral. Como que os prefeitos recém-eleitos podem utilizar o ranking ao longo do mandato? Bom, acho que logo de cara a gente pode citar que o ranking ele permite que a gente faça de fato um pente fino na gestão pública, né, vendo aonde estão as reais prioridades e aonde estão os pontos fortes do município, que não é que não precisam de atenção, mas podem ser deixados aí num primeiro momento para a gente resolver os problemas mais urgentes em segundo plano, né? E além disso, as métricas que a gente traz ali no ranking, elas permitem também ao longo do mandato que a gente acompanhe não só a evolução, mas também traga metas de onde estamos hoje e onde queremos chegar com esses indicadores, né? Todos os indicadores que a gente traz, eles são finalísticos, então são justamente indicadores de entregas, né? Indicadores que permitem aí ver de fato a qualidade do serviço público. Então, a partir dos indicadores do ranking, a gente espera que os novos gestores, os prefeitos
secretários, enfim, mensurem de fato a qualidade dessas políticas públicas, monitorem as políticas públicas que estão sendo feitas também de acordo com o seu desempenho no ranking e, por fim, pautem todo o seu planejamento e atuação também com base nos pilares e indicadores ali presentes. O ranking analisa aí as 405 maiores municípios com mais de 80 mil habitantes e a gente tem uma diferença muito grande entre as cidades do eixo sul-sudeste das outras regiões do país, né? Se a gente for comparar também com o ranking dos estados, até tem uma similaridade. Eu queria te perguntar por que acontece essa disparidade entre os municípios do sul-sudeste e se tem alguma similaridade com o ranking dos estados. Bom, acho que, de fato, Guilherme, existe uma disparidade nacional e o ranking, ele vem, de certo modo, para reforçar isso. Uma coisa que a gente já via, às vezes, sendo comentada, mesmo no senso comum, e também que a gente vê no nosso ranking de competitividade dos estados, né, no qual os estados, na média, do sul e sudeste, acabam ficando melhores colocados no ranking, enquanto estados de norte e nordeste são aqueles que têm mais um trabalho maior, um trabalho mais árduo para atingir as primeiras posições. Mas vale a gente comentar aqui um pouco sobre as posições médias de cada localidade, para a gente ter noção de como que é essa disparidade, né? Se a gente pegar na média, o município da região sul, ele ocupa a posição de número 136 no ranking, enquanto o município da região sudeste ocupa a posição de número 148 no ranking na média. O que a gente pode dizer essa diferença devido principalmente ao fato do sul não ter municípios entre os últimos colocados, enquanto o sudeste tem alguns ainda, no caso municípios ali do estado do Rio de Janeiro, que puxam essa performance da região um pouco mais para baixo. Por outro lado, o município da região norte, ele acaba ficando na posição de número 332 na média do ranking, enquanto o município da região nordeste acaba ficando na posição de número 302 no ranking, ali olhando na média. Outro ponto que vale a gente ressaltar é a questão das colocações, né? A gente olhando o ranking de 1 a 405, né? Os 66 primeiros colocados do ranking são municípios que estão no sul e sudeste, né? O primeiro município a aparecer fora do sul e sudeste é o município de Palmas, na posição de número 67, e depois o município de João Pessoa, na posição de número 70, né? Então a gente vê que demora, a gente olhando para o ranking, até que as cidades de norte e nordeste se mostrem entre as mais competitivas do país, embora essas duas, estando ali no top 100, mostrem um bom desempenho, mas isso deixa claro que existe, de fato, uma disparidade entre as localidades. E o que vale citar aqui, fazendo mais uma vez um paralelo com o ranking de competitividade dos estados, é que os 5 últimos municípios do ranking, eles são justamente do estado do Pará, um estado que está nas últimas posições do ranking dos estados e tem mostrado, embora tenha começado um trabalho agora mais intenso, né, de balizar as políticas com base no ranking, tem mostrado maior dificuldade em se mostrar competitivo ao longo dos anos, né? Isso, sem dúvida, reflete nos municípios. Embora a gente tenha aí outras questões também que impactam, como falta de transparência na divulgação dos dados, entre outros pontos, que também prejudicaram a performance desses municípios, sem dúvida a gente pode fazer de algum modo uma relação entre a performance do estado e a performance desses municípios também, que acaba tendo os dois numa nota negativa. Lucas, e o que você pode comentar sobre os desafios em comum que o ranking encontrou ao analisar as cidades? Bom, acho que a gente pode citar aqui 2 pontos, principalmente, que se mostram como mais delicados. Primeiro, vale sempre trazer a questão da solidez fiscal, da sustentabilidade fiscal, né? Que é um problema aí que já vem sendo discutido há alguns anos no Brasil, tanto olhando para estados e agora também olhando para os municípios. A gente vê que a situação, de fato, ela é delicada e requer uma certa atenção maior aí dos gestores nesses novos mandatos, né? E o ponto principal é que isso deve ser agravado ainda agora pelo cenário da pandemia, né? Lembrando aqui que todos os dados do ranking, grande parte, são referentes ao ano de 2019, embora fechados em 2020. Então a gente não coletou ainda esse impacto da pandemia sobre os dados. Então, sem dúvidas, a gente pode trazer essa questão fiscal como um agravante, sendo que com aquela arrecadação agora em decorrência da pandemia, isso deve piorar ainda mais para o ano que vem. Então é um ponto que, sem dúvida, a gente tem que dar uma grande atenção para eles, até sempre pensando que a questão fiscal acaba sendo a base para qualquer política pública de qualidade que a gente vai entregar, né? Um município que não consegue arcar com suas contas dificilmente vai ser um município que entrega serviços públicos de qualidade no longo prazo de forma sustentável, né? Outro ponto que a gente pode citar também como uma grande urgência dos municípios é a questão do saneamento. A gente também vê alguns problemas específicos, principalmente olhando para a questão do esgoto, né? E da coleta de resíduos sólidos, que acaba tendo nota menor nos municípios aí se a gente passar uma regra comum para todos. Aí a gente pode citar como grande fator decisório agora para os próximos anos já o marco do saneamento, né? A aprovação do novo marco do saneamento, que pode, num desdobramento para os municípios, ser uma grande via de solução para esse problema do saneamento, dada a grande possibilidade de recursos aí que pode entrar vindo da iniciativa privada, que é, de fato, hoje no cenário que a gente tem no Brasil de grande arroz fiscal, quem vai ter condição de investir esse dinheiro para que a gente consiga sanar um problema tão urgente que nem a questão do saneamento no Brasil. Lucas, boa, e até você já pegou o gancho para minha pergunta. Você comentou do marco do saneamento e esse ano em específico, a relação com Brasília com estados e municípios foi muito
acirrada, muito pautada desde o começo do ano por causa da pandemia. Primeiro teve o auxílio para estados e municípios, etc. E tem muitas medidas que estão tramitando ali no Congresso que afetam diretamente os municípios. Você falou do marco do saneamento. Tem alguma outra medida que você considera importante que, se aprovada, pode ter um impacto social e econômico grande nos municípios? Bom, acho que a gente pode até retomar aqui um pouco a própria reforma da Previdência, né, que a gente viu que grande parte dos municípios não conseguiram desdobrar ainda essa reforma para seus entes e ainda acabam tendo grandes problemas deficitários aí na Previdência. Então esse é um ponto que, sem dúvida, ainda pode ser desdobrado também e ter essa melhora. E aí, que ainda está no Congresso, a gente pode citar aí a reforma administrativa, acho, principalmente, caso seja também cascateada aí para estados e municípios como uma grande solução para essa questão fiscal, dando um pouco de brecha para que a gente consiga ter um pouco mais de investimento, né, e não asfixiar todo o orçamento público aí simplesmente com folha, que é uma tendência que a gente tem visto nos últimos anos, e uma tendência para os próximos também. Então, seria fundamental aí que a gente conseguisse, não é somente cortar servidores de jeito nenhum, mas a gente está falando aqui da valorização do bom servidor, né, de que esse bom servidor seja reconhecido e aquele servidor que não tem um desempenho satisfatório, de fato, seja avaliado de forma contundente e, em último caso, até punido também, caso seja necessário de alguma forma, né? Mas é uma reforma que, de fato, seria também necessária. E outro ponto que a gente pode citar também como uma coisa que pode ter um impacto bem positivo nos municípios é a PEC do Pacto Federativo, né? Com a possibilidade de ter mais recursos para uso dos municípios, a gente ter um recurso mais flexível também para uso dos municípios, que pode ser, sem dúvida, uma coisa aí que facilite a vida dos nossos prefeitos aí para alocar esse recurso nas políticas públicas que, de fato, são prioritárias aí para as cidades. Lucas, e o que pode ser observado sobre a cultura de dados no Brasil durante a criação do levantamento? Bom, gente, acho que a questão dos dados no Brasil ainda é uma temática aí que a gente pode trabalhar por uma melhora ao longo dos anos. Na montagem do ranking, a gente identificou que diversos municípios ainda pecam no critério da transparência, né? Vale até citar aqui que o recorte inicial de dados para o ranking era maior do que o recorte final que a gente teve de dados que acabou saindo no ranking, né? E diversos desses indicadores tiveram de ser cortados justamente a não disponibilidade desses dados por grande parte dos municípios que a gente avalia. Dados que ou não eram declarados ou eram declarados de forma completamente errônea, né? Mesmo entre os dados que a gente coletou para o ranking, a gente identifica alguns municípios ali que têm alguns dados que eles deixam de declarar, especialmente na área fiscal e na área de saneamento, que prejudica a qualidade do próprio estudo, né, na avaliação desses municípios, também prejudica a posição deles. E, por outro lado, outros municípios também que declaram dados que chegam a ser até absurdos para a gente levar em qualquer comparação séria, né? Então é necessário, sem dúvida, um trabalho maior nessa questão da transparência em relação aos municípios, assim, não só para que a população consiga ter uma noção clara do que acontece naquele município, né, em questão de avaliar a qualidade de gestão e também saber os reais estados das políticas públicas, mas também pensando em mesmo questão de repasse de verbas do Tesouro Nacional, entre outros aspectos em relação à federação também, que prejudica muito isso. A gente vê aí, às vezes, um grande problema, que eu disse, na declaração dos dados fiscais, que acaba sendo prejudicial para a consolidação das contas públicas de modo nacional. Então, sem dúvida, acho que a gente viu que existem alguns problemas aí nessa temática da transparência, a temática dos dados. Uma coisa que quando a gente olhava para o ranking de dados, era menor esse problema, embora ainda existissem alguns aspectos, é um problema menor, e agora a gente sentiu bastante isso na construção do ranking dos municípios. E, sem dúvida, parte da função do ranking também é trabalhar para que a gente consolide esse meio de transparência na gestão pública no Brasil, né? Para terminar, você falou, né, da sociedade civil. Então, a gente quer saber como que a sociedade, os eleitores podem se engajar e usar o ranking como uma ferramenta de análise dos governantes. Como eu disse antes, o ranking ele serve também como uma ferramenta de accountability, né? Ou seja, ele permite que a população avalie a qualidade da gestão pública local. E o ranking também ele tem essa coisa de jogar a luz ali nas reais prioridades dos municípios, né? Elencando ali quais são as prioridades que devem ser atacadas com as políticas públicas da localidade. É possível que a sociedade atue de forma conjunta aí também com as organizações de sociedade civil organizada e a mesma imprensa para pressionar os gestores públicos a tomarem decisões que visem solucionar esses problemas mais urgentes dos municípios, né? Priorizar essa pauta da competitividade, sempre focada ali na criação de mais capacidades do município para que a gente consiga, de fato, atacar esses problemas, e também um foco aí, não só na questão da competitividade, olhando para um critério de economia, né, mas também na criação do bem-estar social de modo geral, que é muito importante
importante também nessa lógica de competitividade toda que o CLP vê. Então é plenamente possível aí que não só o governo, a gente espera que também use o ranking, mas que a sociedade também use e, de certo modo, até pressione essas localidades, né, a fazerem uso do ranking de modo a ter melhores políticas públicas que, de fato, resolvam aí os principais entraves competitivos do Brasil e dos municípios também. Quero agradecer aqui a participação do Lucas Cepeda e dizer que você que está ouvindo a gente, se vocês quiserem acessar todos os resultados do ranking, vai estar na descrição do episódio. Então, vocês vão poder ir à posição de todos os municípios, entender indicadores, dimensões, etc. E quero agradecer mais uma vez a sua participação, Lucas. Obrigado por estar com a gente aqui pela primeira vez. Para complementar a fala do Lucas Cepeda, a gente também falou com o Guilherme Pazin, prefeito de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, e integrante da rede de líderes MLG. Ele nos enviou um áudio com suas percepções sobre o ranking dos municípios e como o levantamento pode direcionar suas prioridades nesse novo mandato. Vamos ouvi-lo. Tudo bom, pessoal? É um prazer poder participar desse podcast do Coisa Pública. Eu, como líder CLP e MLG, acompanho o trabalho e me sinto honrado em poder participar. O ranking de competitividade na versão, na fatia municipal, para nós foi algo muito interessante. Muito embora existam outros ranqueamentos que nos remetam a um comparativo entre os municípios semelhantes, a riqueza do ranking do CLP sob o aspecto da competitividade é algo que para nós é extremamente importante e nos faz crescer a partir da comparação, como disse, entre municípios e situações semelhantes. Bento Gonçalves ele ficou na 51ª colocação, então número 51 no ranking nacional, e isso para nós realmente é motivo de orgulho. Por outro lado, a gente tem a capacidade de enxergar os nossos grandes desafios, que muito embora nós conheçamos eles, pelo ranking fica muito mais palatável na questão da detecção e também na busca de soluções. O nosso maior desafio apresentado e visto no ranking é sobre o saneamento básico. Nós temos mais de 90% de esgoto coletado a partir dos processos de fossa, filtro e sumidouro, e muito pouco, 10%, 11% do esgoto tratado. Isso está fazendo com que a gente consiga, a partir de uma cobrança da Companhia de Saneamento do Estado do Rio Grande do Sul, a Corsan, que é quem faz a gestão, tem a concessão da água e do esgoto, implementar soluções às estações de tratamento. Agora, já no final deste mês de dezembro, no encerramento do meu mandato, nós estamos inaugurando com a Corsan a primeira estação de tratamento de esgoto, que vai nos elevar então a uma condição de cerca de 33% de esgoto tratado. Mas se nós pegarmos, como disse anteriormente, a questão do saneamento, então, da coleta desse esgoto domiciliar e o tratamento, mesmo que precário, com filtro, fossa e sumidouro, nós superamos os 95%. Eu indicarei ao governo que me sucede a análise do ranking de competitividade para que a gente consiga, como município, sempre sermos melhores. Nós precisamos a cada dia sermos uma versão melhor do que nós somos hoje. E o ranking, ele te remete a isso. É uma missão que tu tem, uma missão fatiada em assuntos a partir das dimensões analisadas, e isso vai fazendo com que o governo ele não fique estanque, ele não fique parado, ele esteja sempre mutando a melhor, ele esteja sempre avançando. Sem dúvida alguma, o levantamento, a estratégia de criação de um ranking de competitividade, ele não serve pura e simplesmente para tornar um município melhor do que o outro, até porque tu vives em um município, em uma cidade, e ela precisa ser cada dia melhor comparando com ela mesma. Mas o ranking, ele te remete a compreender que se o outro município está mais avançado em determinada dimensão, em determinado aspecto, é porque ele superou essas adversidades para melhorar. E aí, fazendo benchmark, visitando e estudando os cases, tu consegue se tornar melhor, avançar. E isso, obviamente, faz com que o teu próprio munícipe ele sinta essa diferença. O processo do ranqueamento, da comparação entre os municípios semelhantes, faz com que a gente sempre esteja evoluindo. E esse é o processo. É para isso que a gente, como cidadão, paga os nossos impostos, é para isso que nós, como cidadãos, fazemos parte de processos políticos, para isso que nós, como cidadãos, entendemos o processo da democracia, para que a gente consiga discutir, debater, avançar, evoluindo, sendo melhores
para o nosso cidadão como instituição. Eu uso o ranking, eu aplaudi quando o CLP criou o ranking de competitividade para os estados e aplaudi mais ainda agora com esse perfilamento dos municípios ranqueados sob o aspecto de competitividade municipal. Então super indico, aprovo, aplaudo e farei com que meu sucessor tenha o conhecimento das dimensões e também os desafios apresentados num processo de comparação entre municípios. Esse foi o Coisa Pública, o podcast do CLP que discute os principais problemas do Brasil e conversa com quem está trabalhando para resolvê-los. Para saber mais sobre tudo o que acontece na gestão pública, acompanhe os canais do CLP nas redes sociais. Através do nosso Instagram, Twitter e Facebook, você fica sabendo sobre este e os próximos episódios. Inclusive, você consegue acompanhar o podcast também pelo nosso canal no YouTube. E caso você queira fazer sugestões, contribuir para o debate ou só mandar um oi, pode falar com a gente mandando um e-mail para contato@clp.org.br. Você também pode apoiar o projeto através da nossa página de doação, com valor de só um cafezinho por mês. É só acessar clp.org.br/doacão. O link está na descrição do episódio. Indique esse podcast para os seus amigos, divulgue nas redes sociais e leve essa discussão para mais longe. Nos vemos no ano que vem. Até o próximo episódio. Até o ano que vem. Um abraço. Este podcast foi editado pela Maremoto.